Boa tarde. Eu estou começando essa nova mensagem que diz sobre humilhação. Ninguém gosta de ser humilhado, de ser ultrajado. Nós fomos criados, humanamente falando, naturalmente. A nossa física carnal, ela sempre busca o melhor, busca a exaltação. Deus quer que a gente realmente consiga coisas, adquira coisas, mas Jesus já deixou bem claro, isso buscando o reino de Deus. Vejamos Israel, a princípio dos hebreus, com o pai Abraão. Deus prometeu a ele uma terra que mana leite e mel, ser pai de uma grande nação. Mas nós vemos aqui que depois houve uma disputa, não é? Entre os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. E todos eles buscavam a promessa de Deus. Esaú não teve paciência e ele saiu por outra forma de vida. Esaú, ele preferiu ir buscar nos gentios, da sua maneira, a forma de vida na terra. Já Jacó, que recebia os conselhos da sua mãe, fez exatamente como a sua mãe pediu. Mas ele teve que ser humilhado, com medo de ser morto pelo seu irmão. Foi trabalhar com Labão, um dos, acredito, seu tio, que o explorou, que o enganou, e foi humilhado. Trabalhava muito e nada do que foi lhe prometido foi dado, até o dia em que Jacó tomou atitude: vou pegar o que é meu e vou embora. E levou as suas duas mulheres, Raquel, uma delas, e saiu. Foi perseguido, mas Labão viu que não foi encontrado nele nada que pudesse acusá-lo, e sabia da sua dívida, deixou ele ir. Depois, Deus foi trabalhando na vida de Jacó, na sua humilhação. Encontrou seu irmão, já apaziguado daquela ira, porque teve o sucesso prometido na terra, ao qual seu pai lhe deu. Você será também abençoado na terra, Esaú. E Esaú conseguiu, já viu seu irmão, fez paz com ele. Jacó continuou o seu caminho. E ainda foi muito humilhado, porque ele passou necessidades por onde andava. Os seus filhos não eram muito atentos e aprontaram coisas pelo caminho. Mataram um jovem que veio se oferecer para casar com a irmã deles, e acabou matando o povo desse jovem, desse povo. Jacó ficou muito triste e Deus os livrou, até chegar a José, humilhado também, vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito, se deu bem lá com um dos, acredito, chefe de soldados lá do Egito. Foi mordomo de sua casa, mas novamente acusado por uma mentira da esposa desse homem. José foi preso, humilhado, e Deus tinha um plano na vida de José humilhado. Deus tem um plano na vida dos humilhados, e Ele apresenta o seu plano para esses humilhados.
José foi exaltado, se tornou um dos principais chefes do Egito, com o aval de Faraó. E a história começa aí, está tudo bem, os descendentes de José, o seu pai, que já tinha falecido depois, os seus irmãos, o seu povo, cresceu no Egito, mas Deus sempre permite a humilhação para que esse povo, para quem quer servir a Deus, também passe por essa humilhação. Aí chegamos no ponto em que Faraó manda matar as crianças, porque o povo estava crescendo, já é um outro Faraó, que não é do primeiro acordo. Com medo da nação de Israel crescer dentro dos seus termos, mandou matar todos os meninos. E entra a história de Moisés, livre num cesto, betumado dentro da água, e a filha do faraó encontra esse menino, se engraça com ele, pede, arruma uma babá para criar ele, e quando for adulto eu vou adotá-lo. E Moisés foi criado pela sua própria mãe, que foi sua babá, e ele foi crescendo, ela explicou a história do povo, mas Moisés cresceu, quando chegou à idade maior, de adulto, a princesa o adotou. E Moisés cresceu ali dentro do Egito, conhecia as coisas do Egito, tinha como o seu irmão filho da princesa, o próprio faraó que se levantou, foram criados juntos, e Moisés, muito interessado no bem-estar do seu povo, com certeza pensava, meu povo vai ficar aqui no Egito, eu vou procurar ajudá-los, que agora eu tenho o aval da minha mãe adotiva, a princesa do Egito, e foi visitar os seus irmãos, e ali chegou, viu alguém oprimindo os seus irmãos, ele não gostou, tomou atitude, numa outra vez foi e acabou matando um egípcio que oprimia o seu povo hebreu, não é? Ainda não era chamado de Israel, porque não tinham entrado ainda na terra prometida. E Moisés foge humilhado, vai para um lugar aí, e lá ele fica, vê duas moças, né, tirando água ali naquele monte ali, e vê que elas foram oprimidas, e ele novamente se levanta para defender aquelas moças. E aquelas moças eram a filha de Jetro, que veio a ser o seu sogro, porque ele convidou Moisés para ficar na casa dele, e Moisés casou com uma das suas filhas. Mas Moisés estava ainda fugido, não é? Quando esse novo faraó que se levantou, que era o irmão dele, ele adotado, e esse irmão original, filho da princesa, se tornou o faraó. E um dia Moisés, passeando, ele viu aquela sarça ardente. Ele se interessou por ela, um fogo, não é? E ouviu a voz, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E ali Deus falou com ele, e falou, eu vou te enviar para libertar o seu povo. Moisés tentou da sua maneira ajudar o seu povo, mas não era aquilo que Deus queria. Deus permitiu todo esse contratempo, permitiu toda a humilhação na vida dele, e o levantou, não é? Para livrar Israel. Moisés a princípio não quis, porque ele não tinha esse poder contra o poder bélico, contra a estrutura do Egito. Mas Deus disse, você vai, eu vou te dar o seu irmão para te ajudar, você está dizendo que não sabe falar direito, e você vai falar para Faraó, eu vim aqui porque você sabe que esse povo hebreu aí também é meu povo, e o meu Deus pediu para você libertar meu povo, deixar ele ir, né? Porque Deus vai introduzir eles na terra que prometeu. Faraó com certeza riu-se de Moisés, e Moisés saiu dali novamente humilhado, não é? E perguntou, quem é esse seu Deus
E Moisés disse: olha, Faraó mandou dizer que ele é o eu sou. Eu sou o que sou, é o nome dele. E Faraó deu risada, com certeza, ridicularizou Moisés. E Moisés disse: bem, ele disse que caso você não cumpra, ele vai mandar castigos para a nação do Egito. Moisés confiava em Deus, mas até aquele momento ele não tinha tido essa oportunidade com Deus assim, né? Vendo a sarça, ouvindo a voz de Deus. Há muito tempo que o seu povo não ouvia a voz de Deus. Mais de 400 anos ali no Egito, não é? Agora Deus ouve Moisés falando com ele, e Moisés falando com Deus fica super admirado, mas com medo de fazer a missão. Moisés volta e diz: olha, Senhor, ele está irredutível e não quer deixar o povo ir. Aí Deus começa a mandar as pragas, 1, 2, 3, 4, até a 9ª praga. E Faraó começou a falar: esse Deus de Moisés é poderoso. Esse eu sou o que sou, o grande eu sou de Moisés é poderoso. Mas depois ele endurece o coração e não deixa o povo ir. Moisés volta e diz para ele: olha, essa é a última oportunidade que Deus dá para você deixar o povo ir. Se você não deixar, coisas piores vão acontecer. Haverá grande mortandade e o seu primogênito pode morrer. Deus não é um Deus de ameaça, Deus não é um Deus vingativo, mas a vingança pertence a Ele. A vida e a morte estão no poder de Deus. E nesse caso, esse Faraó cria nos seus 10 deuses, porque cada praga era contra um deus do Egito. E falou: não, eu não vou deixar ir e tal. Deus manda a 10ª praga, mas já avisa Israel: é nessa 10ª praga que vocês vão sair. Prepare a Páscoa, prepare o cordeiro, passa o sangue nos umbrais, porque Faraó vai cair, ele vai ter que ceder. E realmente, na 10ª praga, com a morte do seu primogênito, vendo grande mortandade no Egito, o anjo da morte passou e feriu todo o Egito. Mas o povo hebreu não foi ferido, porque eles aceitaram a instrução de Moisés, que antes, quando Moisés foi libertar o povo, falar com o povo, tomar a defesa do povo, o povo não ouviu Moisés, não, nem queria. Quem é você? Agora vem com essa história que conhece o Deus dos nossos pais. Moisés foi criado ali no Egito, o povo provavelmente não tinha muita intimidade com Moisés. Mas agora é diferente. Agora o povo, depois de ver as pragas sobre o Egito e vendo que Moisés era o líder, junto com Arão, eles começam a obedecer Moisés. Passa o sangue nos umbrais, nenhum hebreu é morto, e grande mortandade no Egito, e o faraó então se dobra e vê que esse Deus poderoso, o nosso Deus, e podemos dizer o Verbo que estava com Deus, Jesus Cristo, que por ele foi feito todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, ou nada do que existe existiria, se não fosse pelo Verbo Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Moisés agora então prepara o povo para sair do Egito. E sai do Egito, e atravessa o Mar Vermelho. O povo não acreditava quando viu o mar, diz: como que nós vamos passar? Como que vai ser? Nós vamos atravessar o mar, nadando? E Deus pede para Moisés: olha, clama e eu vou abrir esse mar. Moisés clamou a Deus, o mar se abriu, o povo passou de pé enxuto. E Faraó se arrependeu, falou: não, vamos atrás desse povo, vamos matar todos. E ele também entra ali no mar, entra até uma certa parte, já quase alcançando o povo de Israel, mas o mar começa a se fechar do lado dele e todos morrem ali. Moisés então, triunfante,
sai do outro lado. Agora, como líder do povo hebreu, caminha com o povo. Mas o povo desobedece, a humilhação no deserto foi grande, porque Deus humilhou aquele povo, porque eles ainda precisavam ser refinados, purificados, para entrar na terra. E enfim, não entraram. Ficaram 40 anos no deserto, sendo ali disciplinados por Deus, se arrependeram, mas quem entrou foi os filhos. Dos antigos, entrou só Josué e Calebe, nem Moisés entrou, porque também o Senhor ficou triste com ele, porque em vez de ele falar a rocha, ele bateu na rocha, e essa rocha representava Cristo. Então, podemos dizer que é uma profecia, para Israel, que também bateu na rocha, não aceitou a rocha. No futuro, Deus vai resolver esse problema com Israel, e a rocha é Cristo. Moisés não entrou na terra, mas foi fiel ao seu ministério até o fim, abençoado por Deus, e os jovens, os filhos mais jovens entraram na terra junto com Josué e Calebe. A humilhação teve para Moisés. E nós, visando essa questão de humilhação, nós podemos ver o ministério de Jesus semelhante ao ministério de Moisés. Jesus também nasceu numa família pobre, sendo ele filho de Deus, que nasceu de Maria por um milagre do Espírito de Deus. Jesus também foi adotado por José, porque o seu pai, o pai de Jesus, é Deus. Deus operou o nascimento de Jesus no ventre de Maria por um milagre, e o seu pai é Deus. E José adotou Jesus até o tempo certo da sua maturidade. Mas Jesus passou muita humilhação, sendo Deus, ele foi humilhado quando criança. Acredito que até a sua própria família, seus irmãos, também humilhavam, porque não acreditavam até então nele. Depois dos 30 anos, fazendo sinais, maravilhas, milagres, ele também foi humilhado, rejeitado, morreu, ressuscitou, um dia voltará. E a Bíblia diz que ele, sendo Deus, assumiu a forma humana, deixou o seu poder de verbo, da palavra com Deus, e se esvaziou, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E assim o ministério de Jesus foi um ministério de humilhação. Assim como Deus exaltou Moisés, assim como Deus exaltou José, assim Deus exaltou seu Filho sobre todos, o Rei, o Salvador, o único Redentor, o único que pode nos salvar. Quem quiser ir a Deus, vem por meio de Jesus, ele nos leva ao Pai, e ele é o Rei que um dia voltará. Nós que cremos, não fomos chamados para servir a Deus numa situação em que nós estávamos bem, tudo estava muito maravilhoso. A maioria dos chamados para servir a Jesus hoje, que é ainda o mesmo ministério de Jesus, que começou tudo lá com Moisés, começou com Abraão, e hoje a igreja também é o povo de Deus, povo santo, povo escolhido, sacerdócio santo. E esse povo que somos hoje, igreja, e os nossos antepassados, a igreja primitiva, também foi humilhado, morreram, torturados, mas a igreja primitiva triunfou e continuou a fazer o seu papel, que até os dias de hoje fala entre nós, e Deus está salvando almas. Muitos de nós viemos, depois de uma grande humilhação, reconhecemos a salvação de Jesus, a vida eterna e o Evangelho. Pode ser que alguns vieram na alegria, tinha tudo, não faltava nada e estava de boa e resolveu crer em Jesus mesmo assim, tendo todos os benefícios. Deus pode salvar uma pessoa que está bem, um rico, uma pessoa que está sendo exaltada no mundo aí, sei lá, com sucesso. Deus pode salvá-lo também, mesmo ele talvez reconheça que tudo que tem, ele dá glória a Deus e lê e crê no Evangelho,
e aceita Jesus nessa grande fartura de vida. Mas a maioria de nós veio de humilhação, veio de abandono de alguém, veio às vezes até rejeitado por familiares, e nós estávamos aí no mundo sem Deus, para dizer sem pai, porque o pai que queria estar no lugar de pai é o próprio inimigo de nossas almas, que os que estão com ele estão debaixo do seu cativeiro. Ele quer levar eles para a morte, para a destruição, para nunca mais saber de Deus ou ver a Deus, na perdição eterna, que também está preparada para eles, os anjos, mas ele veio para perder as almas. Costumam dizer que ele veio roubar, matar e destruir. Roubar o que é de Deus, e o mais precioso que é de Deus são as almas. E é por isso que Deus enviou o seu Filho para salvar todo aquele que crê. E sendo assim, nós ficamos a pensar, viemos de humilhação. Deus nos chamou no meio de humilhação. Se algum de nós foi chamado em fartura, em beleza de vida, são muitos poucos. Mas Deus pode também chamar alguém que é rico, que tem um grande poderio no mundo, e essa pessoa reconhecer a Jesus e também aceitá-lo. Mas a própria Bíblia diz que é difícil alguém que está se dando bem nesse mundo, achando que tem tudo, aceitar o reino de Deus. Ela fala que é difícil, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas para Deus não é nada impossível. Um rico pode entrar no reino dos céus, crendo em Jesus. E é claro que essa agulha não é uma agulha mesmo, diz um lugar, uma passagem, tipo numa rocha que parecia a entrada de uma agulha ali, o camelo não conseguia passar por ali. É uma representação, é uma parábola de Jesus. Mas enfim, os humilhados nessa terra, os humilhados que abrem o coração para Deus, serão exaltados. O que Deus tem preparado para nós é incontável, não dá para falar. Paulo não soube nem se expressar dessa grandiosidade de Deus para nós. Novos céus, nova terra, Nova Jerusalém, uma vida plena de felicidade para sempre, alegria todo o tempo, nossos corpos transformados como corpos feitos de anjos, parecendo anjos, mas um corpo glorioso. O que temos lá no futuro é imaginável à nossa mente, é uma coisa grandiosa. Mas também o Senhor diz: todo aquele que quer servir a Deus por meio de Jesus, quer servir a Jesus, vai ter tribulação nesse mundo, vai sofrer perseguição, vai sofrer humilhação, porque esse reino está debaixo de um sistema que o rei desse mundo é o dinheiro. E o inimigo de nossas almas, ele entrou nesse sistema de comércio, de dinheiro, e ele rege a cabeça aí de muita gente que tem dinheiro, até de governantes, para sempre contrariar a Deus. Mas lembre-se, Deus tem o controle de tudo. Embora muitos dizem, Deus não tem mais o controle, o mundo está se perdendo. Não, tudo tem seu tempo para acontecer. Toda humilhação tem o seu tempo. Toda exaltação vem no tempo de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Ele deixa as coisas acontecer para que, no dia certo, nos seus propósitos, Ele opera. Mas eu posso morrer como cristão. Uma das coisas que Deus vai convencer o cristão é que a morte para Deus não é um problema. Partir desse mundo para o crente não é um problema. Sabemos que há muitos cristãos que ainda não têm essa maturidade para entender a questão da morte, da partida desse mundo para Deus. Mas acredito que no dia em que Deus nos levar, que nós formos partir,
por meio da morte, porque Jesus volta também para nós no dia da nossa morte, Ele vai nos preparar. E nós estaremos fortalecidos pelo Espírito de Deus, fortalecidos na esperança da palavra de Deus em nosso coração. Sabemos que hoje a igreja é uma igreja fria, é uma igreja que está se voltando para cultos online, para grandes entidades religiosas chamadas evangélicas, que prometem bastante coisas para o povo, prosperidade. Sabemos que a igreja hoje está muito fria, está buscando online, muitos não querem congregar, e se é uma igreja de periferia feita a nossa, muitos não vão querer vir mesmo, vão preferir megas, grandes igrejas evangélicas. Não estou aqui criticando, porque se são fiéis ao evangelho, com certeza ali tem feito os seus trabalhos. Mas a verdade é que o crente hoje, o servo de Deus, também está buscando a prosperidade, porque o sistema é difícil, tudo aqui é em vista do dinheiro, morre, paga, nasce, paga, tudo é em volta do dinheiro. O dinheiro não tem sido fácil de ganhar, então as pessoas procuram melhoras, e possa ser que por um tempo sejam envolvidos aí também nesse capitalismo, ou comunismo, não sei, na forma de ganhar dinheiro, mas Deus é que vai cuidar de nós. Ele diz: busquem primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, as demais coisas, Deus nos acrescentará. Deus pode fazer um governo olhar para os necessitados. Deus pode fazer um governo cancelar dívidas de pessoas que estão oprimidas e não sabem como fazer. A sobrevivência física nesse mundo é difícil. A vivência não, porque nós não sobrevivemos, nós vivemos pela fé em Jesus Cristo. Nós temos a vida eterna e Ele cuidará de nós nessa terra. Deus move tudo, Deus move montanhas, Deus move todas as coisas pelos seus filhos. Ao contrário do ser humano que diz que move terras e céus por alguém e pela sua família, não consegue mover nem terra nem céu. Às vezes não consegue mover a si mesmo. Mas Deus move todas as coisas a favor da sua igreja e do seu povo. Quero deixar essa mensagem para vocês e dizer: fiquem firmes no Senhor Jesus Cristo. Sim, há momentos de tristeza, há momentos de angústia. Um crente pode chegar a ficar deprimido, como Elias ficou, mas Deus tem a resposta. E quando a gente não aguenta mais orar, não pode orar, está cansado, o próprio Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos que a gente não consegue entender, são gemidos inexprimíveis, a fala do Espírito Santo que geme diante de Deus por nós, e Ele ouve o nosso clamor, assim como ouviu Abraão, assim como ouviu Isaac, ouviu José, Moisés, ouviu os profetas, e ouviu o próprio Filho dele, Jesus Cristo, que ele diz: levanto a minha voz ao meu Pai, e Ele me concede tudo o que eu pedir. Ele sabia da sua hora, mas sabia que era o Filho de Deus, a própria palavra de Deus, e agora está exaltado novamente lá na sua glória, e olhando por nós aqui. Deus abençoe a todos. Deixo a vocês esta mensagem para a glória do Senhor. Amém?